Mateus 22, 34 a 40. E os fariseus, ouvindo que ele, o Senhor Jesus, fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que Deus os abençoe para entender a sua palavra. Amém. Algumas semanas atrás, irmãos, eu preguei 2 quartas-feiras sobre consciência. E eu disse naquela ocasião que a consciência é uma capacidade espiritual. É algo que Deus dotou o ser humano, não apenas intelectualmente ou apenas no âmbito dos sentimentos. É uma capacidade espiritual de discernir, ainda que ela não seja perfeita, mas de discernir o certo do errado. E aí eu disse naquela ocasião que a consciência era da mesma qualidade, por ser uma capacidade espiritual, da mesma qualidade que o amor ou a fé. E disse também que essas 3 coisas e outras, se elas não forem moldadas biblicamente, elas não funcionam para o nosso bem. Então, nós trabalhamos um pouquinho sobre consciência. Mas hoje nós vamos olhar para o amor. E de início eu quero dizer para os irmãos, o amor não é um valor absoluto, ele não é algo absoluto. Eu sei que nós vivemos no tempo que trata o amor como sendo a coisa que imprime, que transmite virtude. E que o amor é a coisa que transforma tudo em bom. E é o sentimento do nosso tempo. O amor justifica todas as coisas. O amor faz com que tudo seja correto, aceitável, bom. Se houver amor, não pode haver questionamento. Deus, nós veremos na sua palavra, não pensa bem assim. E eu quero começar com um exemplo do Antigo Testamento. Eu estava lendo esse trecho da Escritura que me causou uma impressão muito forte, já com esse pensamento na mão. Está escrito assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres. Amou. Ele não usou delas, não. O texto bíblico é claro, o rei Salomão amou muitas mulheres. Havia amor. Mas era um amor ruim. Era um amor mau. E o resultado do amor mau de Salomão foi a decadência dele. E com a decadência dele, a derrocada de muita gente. Se fosse hoje em dia, como eu disse, o amor é entendido, é sentido no nosso tempo, que é um tempo muito sensível quanto a sentimentos, é tudo muito dodóizinho. Então, não, se tem amor, o amor é inquestionável. Não. E nós aprenderemos, se o Senhor assim nos abençoar, nós vamos aprender algo sobre aprender a amar biblicamente, que é o amor excelente, que é o amor que todo cristão deve buscar. Então, irmãos, da mesma maneira que eu falei que a consciência precisa ser moldada, e que aquilo que molda a consciência são certos balizadores, o amor também precisa ser moldado. Só que moldar o amor, está aí no seu resumo, aí no verso da ordem do culto. Moldar o amor biblicamente consiste em estabelecer e praticar, preste atenção, uma hierarquia do amor. Nós encontraremos na palavra de Deus que existem amores que têm precedência e superioridade. Algo deve ser, aliás, está aqui no texto diante de nós. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então existe um amor primeiro, é o amor a Deus. Depois do amor a Deus, o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós ainda encontraremos a ordem bíblica de não amar. Sim, a Bíblia diz para não amarmos. E nós vamos entender o que é que a Bíblia está dizendo para não amarmos e por que o diz. Ou seja, moldar o amor biblicamente é aprender a ordená-lo. Aquilo que vem primeiro, aquilo que é superior, aquilo que vem depois e até mesmo aquilo que não deve ser amado. Depois que eu tinha já preparado essa mensagem, foi hoje à tarde, que eu encontrei um texto
muito interessante sobre Santo Agostinho, e se você depois quiser estudar mais este assunto, ele escreveu, o título não está em nosso idioma, é Ordo Amoris. Ordo Amoris, quer dizer, a ordem do amor, e ordem no sentido do que vem primeiro e o que vem depois. Ele elaborou muito bem sobre isso, talvez eu venha a ter tempo de citar algo deste texto. Mas basicamente, repetindo, o amor bíblico, o amor biblicamente moldado, é um amor que tem hierarquia. O que vem primeiro, o que vem depois e até aquilo que não deve ser amado. Ou seja, vamos separar em duas partes do nosso estudo, amar e não amar. E dentro do amar nós encontramos ainda suas próprias hierarquias. Número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. Concorda comigo que isso aqui cabe um número de quartas-feiras? Dava para a gente pregar muitas quartas-feiras sobre isso aqui, ou na verdade a vida toda. Qual é a primeiro alvo, primeiro objeto do amor biblicamente ordenado? É o amor a Deus. Quando nós, inclusive, amamos a Deus da forma como Deus, não é apenas quer, a forma como Deus merece ser amado. Então todas as outras partes da nossa vida, com o auxílio do Espírito Santo, entrarão em ordem e serão orientadas por esse amor primeiro, maior e principal. Veja as palavras que Jesus usou para reforçar a preeminência desse amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. A riqueza dessas palavras, a ênfase que Cristo põe, é para nos mostrar que o amor que Deus merece receber de nós, não é apenas um afeto, uma coisa como uma simpatia para com Deus. Não, eu gosto de Deus, eu acho interessante, eu acho legal as coisas. Não, é com todo o coração, é com toda a alma, é com todo o pensamento, quer dizer, abarca a completude do nosso ser, abarca a completude da nossa vida, está aqui envolvida em amar a Deus. Que novamente também não é apenas uma ideia romântica, algo muito preso nos sentimentos, não. Eu tento demonstrar para os irmãos como a gente ama a Deus sobre todas as coisas. A primeira é a honra. A primeira é a honra. No seu resumo aí eu errei a digitação, não é 1 Coríntios 16, 31, me desculpe, corrija aí, é 1 Coríntios 10, 31, que inclusive já foi lido aqui no culto hoje. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em relação ao amor supremo, amar é honrar. E é honra mais do que um respeito externo. É uma honra que vem lá do íntimo do coração, por reconhecer e por desejar que Deus seja reconhecido como Ele é merecedor e digno de ser reconhecido. Não é apenas um elogio exterior, é o desejo do coração de ver Deus sendo exaltado e honrado e amado e temido e engrandecido. Não tem outra palavra para dizer, é amá-lo. E por amá-lo, desejar vê-lo honrado, desejar vê-lo engrandecido. Isso terá pelo menos duas posturas. Uma postura pública. Uma postura pública. Isso não está no seu resumo, viu? A postura pública é quando o cristão comparece perante Deus para honrá-lo. E a postura pública inclui afastar-nos daquilo que desonra a Deus. Uma pessoa muito amada do seu coração, eu imagino que seria muito difícil se seu marido ou esposa ou filhos fossem criticados de maneira injusta e você não teria uma reação a isso. Mesmo que você seja uma pessoa muito diplomática, mesmo que você seja uma pessoa muito calma, no mínimo você se sentir mal ou se ausentar. Calvino, brilhante conhecedor da palavra de Deus, usou uma comparação pueril até. Ele disse, se alguém ataca o dono do cachorro, o cachorro avança contra quem ataca o seu dono. E eu vou ficar indiferente quando o meu Deus é ofendido. Então há duas posturas.
A postura pública, quando nós honramos e quando nós nos afastamos daquilo que o desonra. Talvez isso na nossa vida diária vai ser fechar um programa de televisão, parar de assistir uma série. Talvez na nossa vida isso vai ser ocupar um tempo ou um uso de algo que nos dá prazer, mas que não honra o Senhor. Então nós vamos nos afastar disso por amor a Ele. E inclui também uma postura interior, uma postura de um desejo de ver Deus ser engrandecido. É amor. É o amor que faz com que a esposa seja tão delicada com o seu esposo, com as coisas do seu esposo, porque quer vê-lo satisfeito e vice-versa, assim o esposo para com a esposa. Se isso é uma realidade na nossa pequena dimensão humana, isso é muito mais verdade em relação a Deus. O que é amar a Deus? Uma das coisas que é honrá-lo, porque o amor não pode desonrar. É gratidão, como diz o Salmo 116, versículo 1, que diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Como eu dizia outro dia numa conversa particular, você não percebe que é muito maior você ser ouvido por Deus até do que receber as coisas que Deus pode te dar? Preste atenção. Se você faz um pedido a Deus, Ele tem todo o poder e toda a riqueza. Então Ele te dar o que você está pedindo não é difícil para Ele. Para Ele não, pode ser grande para ti, desafiador para ti, complexo para ti, para Ele não é. Mas pensar que o eterno e infinito Deus ouve a sua oração. Dar não é difícil para quem tem tanto. Ouvir é glorioso. Quer dizer que Deus dá atenção para nós, pequeníssimos. Sim, é isso que quer dizer. E esse reconhecimento está intimamente relacionado ao amor, como diz o versículo que eu citei do Salmo 116, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele me ouviu. Então, eu cito um exemplo no privilégio da oração, mas a lembrança das bênçãos de Deus aquece o amor como o sopro gentil que faz a brasa arder mais. Nós vamos nos lembrando das vezes em que Deus foi notavelmente presente na nossa vida, ou nem tanto, nós vamos nos lembrando dos favores divinos. Eu falava num pequeno grupo, semana passada, sobre incluirmos agradecimentos na nossa petição, e me lembrei de um homem que agradeceu a Deus pelos próprios dentes, numa oração pública na igreja, oração que eu nunca tinha feito até então, e curiosamente, isso me sensibilizou muito e outras pessoas, porque ele tinha menos dentes do que eu, mas ele foi perfeitamente grato a Deus pelos dentes. Você já agradeceu a Deus pelos seus dentes? Pelo privilégio de tê-los, cuide deles inclusive. Já agradeceu a Deus por essa bênção? E tantas outras. A gratidão aquece o amor. Como nós amamos a Deus. Eu falei de honra, gratidão, louvor. Louvor. O exercício de adoração é prazeroso quando nós amamos a Deus e quando nós estamos cultivando o amor a Deus. E nós o louvamos em público com prazer e empregamos a nossa voz para engrandecê-lo e o coração, e encontramos um prazer espiritual verdadeiro em louvá-lo, assim como nós o louvamos no íntimo do nosso coração. Veja que eu tenho falado com meus irmãos ocasionalmente sobre tomar notas na hora da mensagem. E tenho inclusive oferecido o resumo da pregação, às vezes até com lacunas para ajudar a fixação. E isso é muito bom, de fato. Quando escuto pregação tomando notas. Para mim é difícil concentrar-me, eu faço. Mas eu estava lendo um livro recentemente que me apresentou uma forma muito melhor. Inclusive o autor dizendo que durante a maior parte da história humana, a maioria das pessoas não sabia escrever. Então eles ouviam pregação sem tomar notas. Mas como eles o faziam então? E aí veio a sugestão no livro que eu tentei praticar algumas últimas vezes que ouvi pregação. Orar enquanto ouvimos a mensagem.
A mensagem falou algo sobre Deus e nós o louvamos. Nós não precisamos desconcentrar da mensagem, mas oferecemos uma oração ao Senhor de louvor enquanto ouvimos algo belo e verdadeiro sobre Deus ser dito. Deus nos disse algo concernente à nossa vida, ouvimos algo que toca a respeito de nossa própria vida. Oramos mais uma vez, colocando a nossa vida. Senhor, Tu estás falando isso comigo, verdadeiramente eu preciso dar atenção a isto. A pregação tocou num assunto de um pecado presente em nossa vida, então nós vamos aproveitar a oportunidade em que a bênção de Deus nos alcançou e vamos oferecer a Deus uma confissão de pecados. A pregação nos faz relembrar de um pedido de oração de alguém ou algo e nós vamos levar a Deus em oração. Imagine entremear a pregação com orações. Você vai orar o tempo todo. Eu costumo pregar às vezes até 50 minutos, 1 hora, e você já está orando para eu terminar logo a mensagem. Não, você vai orar e vai pedir a Deus e vai acrescentar a Deus seus louvores, a sua adoração e tudo que Deus está falando no seu coração. Imagine que exercício bendito de comunhão com Deus, enquanto estamos louvando a Deus nessa oportunidade que Ele nos dá na sua palavra. Amamos a Deus com honra, com gratidão, com louvor, com obediência. E Jesus falou tudo quando disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Em João 14, 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse é o teste definitivo, segundo a Bíblia, é o teste definitivo de amor à obediência. Escolheremos obedecer a Deus, não porque a desobediência vai nos trazer prejuízo, pelo menos não em primeiro lugar, não porque a desobediência vai nos expor a uma situação, não em primeiro de tudo escolheremos obedecê-lo por amor. Amamos a Deus, irmãos, quando cultivamos a comunhão com Deus. O anelo, isto é, o desejo pela presença de Deus, é algo genuíno no coração que o ama. O Salmo 119 fala sobre amar a palavra de Deus. Até agora eu tenho apenas lido os versículos, mas agora você abrirá a sua Bíblia comigo. Esse Salmo 119, dessa vez eu não vou lê-lo todo igual eu fiz aquela vez, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas vamos começar pelo versículo 47. O 47, 119, 47. Alegrar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Ele diz que ama os mandamentos de Deus. 97 é uma expiração, é um suspiro. Ó, quanto amo a tua lei! Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. 140 diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. 163 diz: abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Ou seja, uma das formas como nós praticamos o amor a Deus é quando amamos a sua palavra. Volte agora no Salmo 26, por favor, e veja que além de amarmos a palavra, nós amamos a presença de Deus. E por amar a presença, nós amamos ter comunhão com Ele. Salmo 26, versículo 8, 26, 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmo seguinte, 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir, outra tradução diz, aprender no seu templo. Então, como nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus amando a palavra dEle, por meio da qual Ele se revela a nós. Nós amamos a Deus amando a presença de Deus. Você não acha estranho dizer que amamos alguém e não temos tempo com essa pessoa? Dizer que amamos alguém e não temos interesse, prazer, não buscamos estar próximo a esta pessoa? Não, se amamos, e amamos, se somos crentes, amamos, então nós amamos a Deus, amamos tudo que diz respeito a Deus, amamos a palavra de Deus, amamos a oração por meio da qual nós temos comunhão com Deus, amamos o culto, amamos o culto. Eu ouvi uma pregação outro dia, o pregador dizia: se você acha o culto chato,
Cuidado para você não acabar indo para o céu. Amamos a presença de Deus, porque amamos o próprio Deus. Amamos. Então, assim, eu estou falando que moldar o amor biblicamente é hierarquizar. Hierarquizar, isto é, botar as coisas em ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o pensamento. Alvos elevados, mas a gente acerta diariamente quando a gente escolhe estar com o Senhor. Quando a gente escolhe separar aqueles 15 minutinhos que eu tenho falado. 15 minutinhos para orar e 15 minutinhos para ler a Bíblia. 30 minutinhos no seu dia. Quando a gente desliga a televisão para orar. Quando eu oro no carro, então a gente desliga o rádio, que está trazendo aquele monte de notícia que deixa a gente irritado, preocupado, inquieto, não sei o que mais e tal. Cala a boca, vou falar com Deus, é muito melhor. Quando a gente está na igreja no domingo, discipulei uma vez 2 jovens lá da igreja de Belo Horizonte, 2 jovenzinhas que eram muito errantes na igreja. Irmãos, se elas iam uma vez por mês, era um bom mês, era um bom, excelente mês. Todo domingo tinha churrasco, todo domingo tinha teatro, todo domingo tinha amigo, todo domingo tinha aniversário de parente, de primo, periquito, papagaio, cachorro, o que fosse. Então eu disse para elas algo que eu repeti muitas vezes depois: ir ao culto dominical não é uma escolha que a gente faz no sábado, é uma escolha que a gente faz uma vez na vida. E quando estamos em férias de viagem, a escolha permanece, amém? Está viajando, você vai procurar uma boa igreja para você visitar, e a sua visita lá vai ser uma bênção na igreja, vai ser uma bênção para você, e você vai ouvir a palavra, você vai ver outros irmãos naquele local. Ah, estou de férias. Está de férias? Deus não te deu férias do serviço dele? Deus não te deu férias da adoração? Não existe isso. Cuidado para você não parar no céu, viu? Porque no céu não tem isso. Não. Temos prazer, amamos a Deus, fazemos por amor a Deus. E eu estou dizendo de novo, no tempo que eu tenho esta noite, é hierarquizar, então é dar preferência, o primeiro lugar para Deus. O primeiro lugar para Deus. Talvez escolhas simples são o que vai mostrar isso e praticar isso no dia a dia. Mas eu lembro aos meus irmãos deste versículo impressionante de 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Sabe o que significa anátema? Eu esqueci, alguém me diz o que significa anátema? Maldito. É por isso que toda vez que vai ter batismo aqui na igreja, o que eu pergunto, a única pergunta que eu repito para todo mundo: você ama o Senhor Jesus? Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja maldito. Em segundo lugar, amar o próximo como a mim mesmo. Aí, normalmente, isso acaba me levando para a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com amor próprio? Né? É muito comum você ler este versículo e entender. Então, para amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. É um parâmetro, amar o próximo como a mim mesmo. E esse campo do amar a si mesmo tem sido explorado enormemente no nosso tempo. Eu não poderia dizer outra coisa, senão que até para amar a nós mesmos, escute o pastor dizer, isso é coisa importante, viu? Até para amar a nós mesmos, nós precisamos amar a nós mesmos biblicamente. A pessoa diz que está amando a si mesma, mas na verdade ela está sendo egoísta. O cavalheiro diz que está amando a si mesmo, mas na verdade ele está desprezando o próximo. O cidadão diz que está amando a si mesmo, mas na verdade ele está tirando parâmetros bíblicos da sua própria vida e dizer: eu estou fazendo isso porque eu me amo. Não. O mundo é viciado em amor próprio. Nós precisamos amar a nós mesmos biblicamente. E se nós amarmos a nós mesmos biblicamente, então nós aprenderemos a amar o próximo biblicamente. É uma ordem de amor, é um parâmetro bíblico, é uma hierarquia de amor. E até dentro do amor ao próximo existe hierarquia. Começa primeiro no amor pela família.
O primeiro campo do amor ao próximo, após amar a Deus, o primeiro campo do amor ao próximo é o amor à família. 1 Timóteo capítulo 5, este texto é tremendamente importante. 1 Timóteo, capítulo 5. O apóstolo está dando instruções ao jovem pastor da primeira igreja batista de Éfeso sobre como ele deveria orientar a distribuição da assistência, da beneficência da igreja para as viúvas. E depois de dar algumas instruções, ele diz assim no versículo 4: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Veja agora o versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, veja o que diz o apóstolo. Que diz? Negou a fé e o quê? Meu Deus, é pior que o infiel. Não é na família que estão talvez algumas das nossas maiores dificuldades e tensões, quantas vezes? E sim, se a gente fosse esmiuçar isso aqui, existem níveis de relacionamento e às vezes a gente precisa contingenciar certos relacionamentos. Eu preciso que você escute isso para que eu não seja insensível a situações que pertencem muito à individualidade de cada um e ao gabinete pastoral onde a gente pode conversar sobre o caso específico. Mas o princípio geral é amar ao próximo, família primeiro. Porque se alguém não ama os seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Dentro do amor à família existe a sua própria hierarquia. Primeiro que amor aos filhos, amor aos cônjuges. Primeiro amor, o amor ao cônjuge. Depois, o amor entre pais e filhos. E o amor entre pais e filhos, meus irmãos, eu acho que é melhor preparar um estudo sobre isso para a próxima vez que eu for pregar aqui na quarta-feira. Eu anuncio com antecedência. É um assunto muito... Tem muita carne aqui para fatiar. Muita carne para fatiar. Vamos começar por aqui. Amor pela família. Amor entre os cônjuges, primeiramente. Em seguida, amor entre pais e filhos. Em segundo lugar, o amor ao próximo tem a sua própria hierarquia. Eu disse, primeiro, amor à família. Em segundo lugar, o amor à igreja. Sabia disto? Sabia disto? O amor à igreja. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas, eu disse, 6, 10. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente, e esse principalmente quer dizer primeiramente, ou desde o início, aos domésticos da fé. Então nós temos a ordem do amor ao próximo. Primeiro a família, em segundo lugar os irmãos em Jesus Cristo. O que parece que eu estou repetindo algo que todo mundo já sabe, né? Que é Deus, família, igreja, Deus, família, igreja, Deus, família, igreja. Aí me pergunto, como é que a gente aplica isso? Bem, para ser bem sincero, irmão, eu não sei de uma coisa que eu faça na igreja que eu não faça para Deus. Eu não sei de uma coisa na igreja que eu não faça com Deus, por causa de Deus, na presença de Deus, relacionada a Deus. Não tente separar demais Deus e igreja, porque o que Deus uniu não separe o homem. Mas, vindo aos pontos práticos, deve haver uma preferência no relacionamento com os irmãos sobre outras pessoas. Então, família no sentido família nuclear e depois os irmãos. Primeiro, os domésticos da fé, como nós acabamos de ler. E isso, irmãos, sinaliza algo, eu quero enfatizar isto, é um sinal espiritual perante os próprios irmãos, o próprio Deus e o mundo, de que nós nos reconhecemos uns aos outros como família de Deus.
Que esse negócio de amor cristão não é blá blá blá. Que existe um elo que consegue unir pessoas tão distintas. Olhe para essa congregação aqui desta noite. Nós temos aqui pessoas que moram nas diferentes partes desta cidade, pessoas que pertencem a diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias, diferentes meios de vida, que se não fosse o Evangelho de Jesus Cristo, provavelmente nós não nos conheceríamos. E ao mesmo tempo nós estamos aqui, portas adentro de um auditório, e nós nos amamos e sorrimos uns para os outros, e nos chamamos de quê? Irmãos. E as horas da vida vêm que provam que nós nos amamos como irmãos. Quando surgem as dificuldades, os irmãos estão lá. Quando chega a hospitalização de alguém, e aí eu tento ir lá para visitar e procuro sempre que posso, que consigo visitar, e às vezes eu chego no hospital e alguém já foi lá antes de mim para poder visitar, ou quando eu encontro com alguém, eu me diz, olha, tal pessoa acabou de sair daqui. Nós vamos aos velórios e os irmãos estão presentes nos velórios. Quando um bebê vai nascer, a igreja espontaneamente, não tem ninguém por detrás organizando isso, é natural, os irmãos organizam o chá de fraldas. Os aniversários. Nós provamos que existe esse negócio de amor cristão. E que pessoas tão diferentes podem se encontrar umas nas outras por meio de um elo muito poderoso. Estava lendo Francis Schaeffer. Leia, viu? Fica uma boa recomendação. Se quiser ler um bom livro cristão que vai te fazer umas sinapses novas, uns encontros entre os neurônios, leia Francis Schaeffer. Aí ele contava sobre um grupo de pastores de uma denominação evangélica lá na Alemanha, no tempo dos nazistas. E aquela denominação, o Hitler trabalhou especificamente contra ela, é a Igreja dos Irmãos, tem no Brasil. Ele trabalhou ativamente contra eles. E de tal maneira ele infiltrou gente, criou uma confusão, que houve muita discórdia e a denominação se dividiu durante a guerra. Você precisa se lembrar que a maioria das pessoas, quase a totalidade das pessoas que vivia na Alemanha durante a guerra, não sabia das coisas horríveis que aconteciam lá nos campos de concentração. Aquilo era terrivelmente omitido. Vem ao caso o ponto que, quando a guerra terminou, havia profunda discórdia entre os pastores daquela denominação. Profunda discórdia. Então conta-se que alguns deles decidiram levar os pastores todos para um acampamento, algumas centenas de homens. E antes de qualquer coisa poder acontecer, não havia clima nem para um culto, acredite nisso? Então eles colocaram cada um num canto, era um campo grande, cada um num canto, com a lista de todos os outros presentes para orar por aqueles homens, uns pelos outros. E a história conta que eles foram, cada um com a sua lista debaixo do braço, para orar ao pé de uma árvore. E aquele tempo de oração durou umas 3 horas. 3 horas. Todos voltaram com o coração amolecido. Voltaram pedindo perdão uns aos outros. Reconciliando-se. E aí depois que eu tinha orado, depois que tinham pedido perdão e se reconciliado, aí o culto aconteceu. E segundo os que estavam lá, foi um culto tremendamente cheio da presença de Deus. Deus não é Deus de reconciliação, irmãos, como diz a Escritura. Deus não é Deus de paz, Deus não é Deus de perdão. Estava o ambiente profundamente cheio da presença de Deus. E é isso que o amor fraternal cristão significa. Não quer dizer que por nos amarmos como irmãos, nós não vamos ter quaisquer situações, embaraços do convívio. Você não tem base bíblica para ter essa expectativa, porque carta após carta, Paulo fala para se reconciliarem, Paulo fala para se amarem, Paulo fala para se acolherem. O que é que esse texto está dizendo para você? Que você tem que estar preparado para fazer isso, não para esperar que isso não seja necessário. Então vem as provas. E o amor fraternal serve para mostrar o quê? Que o elo que nos liga ao Espírito de Deus é mais forte do que mágoas humanas. É mais poderoso do que intrigas e confusões.
Quantas vezes a gente adia reconciliação, mas isso não é de Deus. E isso inclui, letra B, isso inclui amor pela obra de missões, compaixão pelas necessidades de outros crentes, amor relacional para com os irmãos, abrir o círculo para conhecer, incluir, acolher outras pessoas. Os fariseus amavam quem os amava, nós temos que amar mais do que eles. Zelo no cuidado com os irmãos, envolvimento, honrar os irmãos, à disposição para restaurar relacionamentos quando necessário. A hierarquia do amor ao próximo, a família, a igreja, e o amor compassivo pelos incrédulos. E eu sei que isso aqui vocês vão me pedir que pregue só sobre isso, eu já sei de antemão. Então, do mesmo jeito que o amor familiar, depois, na próxima oportunidade, eu volto a este assunto. Porque isso pertence muito à ética, e de vez em quando me perguntam como é que a gente deve conviver. Paulo falou que se a gente não fosse conviver com os incrédulos, a gente tinha que sair do mundo. Mas como então? Permita eu lhe propor. A forma como o cristão se relaciona com não crentes também pertence a essa hierarquia. Foi o único ponto que eu coloquei escritinho, porque eu sei que esse é um assunto de muito interesse para nós. É direcionado em conformidade com princípios bíblicos, compaixão por eles em sua perdição e a busca por testemunhar. Você tem amigos incrédulos? Isso não é nenhuma pergunta, você tem, eu também. Tem falado de Jesus Cristo para eles? Recebi uma mensagem de áudio um tempo atrás, uma irmã lá de Belo Horizonte. Ah, pastor, tal pessoa foi para o hospital e estava nas últimas. Mas graças a Deus, antes dele entrar em coma, a gente conseguiu pregar o evangelho para ele. Ele disse que queria aceitar Jesus e eu fiquei feliz, como não? Claro que a gente fica feliz. Mas faz imediatamente a gente pensar, e quantas oportunidades tivemos antes? Antes do coma, antes da doença, antes da internação, de falar que Jesus salve e até de trazer essa pessoa a Cristo, de ela experimentar a paz do perdão dos pecados, a alegria da esperança da vida eterna. Será que é por vergonha que a gente adia? Será que é por medo de a pessoa dizer não? A prioridade no seu relacionamento com pessoas não crentes na sua vida é testemunhar para elas e ter compaixão do fato de elas não serem crentes. Existe um zelo com orações por sua salvação. Preste atenção nesse ponto, é importante. Um cuidado com a influência que exercerão sobre nós e nós sobre eles. Se você tem um amigo descrente, ele vai te chamar, e talvez ele vai te chamar para beber alguma coisa que vai transgredir o Senhor se você beber um pouco mais. Ele vai te chamar para poder fazer uma programação no domingo, e ele não entende que o domingo é precioso. Ele diz, você vai na igreja todo domingo, você diz sim, ele não entende, não faz sentido na cabeça dele. De manhã e de noite. E aí você responde, se tivesse 13h, eu ia também. Eu espero que sim. Então nós precisamos tomar cuidado com a influência que os amigos incrédulos exercem sobre nós. E com a influência que nós exercemos sobre eles. Ah, pastor, eu não vim ao culto, não, porque eu estou com um amigo incrédulo, que eu estou tentando ganhar para Cristo, ele me convidou para um churrasco, eu achei que ia ser melhor eu ir para o culto, para o churrasco, para ficar mais amigo dele, para poder estar mais próximo, porque de repente ele aceita o convite para a igreja. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Seja sábio em nome de Jesus. Qual é o primeiro amor? Qual é o primeiro amor? Ok. Existe um limite nas atividades que podemos intercambiar. E existe um alvo que não pode ser posto em xeque. O alvo de alcançar esta pessoa para Jesus, afinal, é uma hierarquia. E aí nós chegamos ao outro ponto da hierarquia do amor, é o não amar. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não... Você imaginou que um dia ia abrir a Bíblia para ler a Bíblia te falando para não amar? Pois lá está. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não, a Bíblia não está dizendo para você desprezar as árvores. Não é nesse sentido que está sendo dito o mundo. Não é desprezar as outras pessoas. Não amar o mundo é não amar o sistema do mundo.
a corrupção que está presente em quase todas as coisas do mundo. E isso é claro, como eu disse no ponto anterior, que perpassa os nossos relacionamentos. Eu falei de Salomão, ele amava as mulheres, mas isso não validava nada, Então nós não amamos o mundo, rejeitando as ofertas de amor ao mundo, quando o mundo nos atrai. Como ele nos atrai? De muitas formas. Uma delas é quando ele tenta nos fazer negociar a nossa ordem de amores. Sacrifique o seu amor a Deus, você ganhará neste mundo. Sacrifique o seu amor à família, você ganhará neste mundo. Sacrifique o seu amor à igreja, você ganhará neste mundo. Não ameis o mundo, nem o que o mundo tem para te oferecer. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Renunciando o amor ao pecado é uma coisa terrível, irmãos, porque é como amar um veneno que nos mata, é como amar uma enfermidade que nos tira a saúde, a vitalidade, a disposição. Mas por incrível que pareça, o coração caído gosta de amar o pecado. Mas a influência santificadora do Espírito Santo, nunca conheci alguém que tem o maior prazer do mundo em fazer fofoca, não? Nunca. Que tem um sorriso malicioso na maledicência. Nunca conheceu alguém que gosta de criticar de maneira ímpia e impiedosa o terceiro? Amor ao pecado. Nunca conheceu alguém que gosta de ficar bêbado? Amor ao pecado. Na nossa ordem de amores, não há espaço para o amor ao pecado. A Bíblia nos diz para rejeitarmos o amor ao pecado. Porque o pecado esfria o amor. O Senhor Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Anos atrás eu ouvi a pregação do meu pastor, lá em Belo Horizonte, e ele contava essa ilustração, e eu era jovenzinho na época, ela me marcou muito. É de um pintor que estava pintando uma Santa Ceia. E ele gastou anos na feitura dessa tela. Então ele procurava alguém que pudesse ter um rosto de muita gentileza, de muita bondade, para que pudesse ser o rosto de Jesus. E procurando, ele achou um homem cujo rosto era o próprio retrato da bondade. E chamou aquele homem para ser o Jesus, posou como Jesus, e recebeu uma larga quantia de gratificação. Anos depois, aquele homem passou pintando os outros apóstolos, e cada item, ele passou a procurar um rosto que fosse o próprio semblante da maldade. Para ser quem? Judas Iscariotes. E ele procurou em todos os lugares, entre bandidos e pessoas nos presídios, e achou num lugar muito ruim, um criminoso, um homem cujo rosto era o próprio aspecto do mal. E levou lá a sua tela ao presídio para pintar o rosto daquele homem como Judas Iscariotes. Ao terminar, o homem lhe perguntou, o preso para o pintor: não se lembra de mim? Acho que você já entendeu a história. Ele tinha anos antes posado para Jesus, rosto da bondade. Mas com aquele dinheiro ele saiu para viver uma vida desregrada, se entregando aos prazeres deste mundo, fazendo o que o seu coração queria, e tais foram os seus pecados, e tal foi a sua vida, que ele ficou um homem desfigurado. Era um rosto que antes tinha sido o rosto de Cristo, mas agora só era próprio para Judas Iscariotes. É claro, é uma história. Mas agora pense comigo no oposto. O amor bíblico, bem ordenado, vai fazer em nós a obra inversa. O amor a Deus, o amor à família, à igreja, o amor compassivo pelas pessoas incrédulas, e a rejeição do amor ao mundo e ao pecado, vai esculpir em nós a face do próprio Filho de Deus. Porque, irmão, nada nos fará mais semelhantes a Jesus do que amar, mas amar segundo a Bíblia. Vamos orar. Pai, nós descobrimos hoje que nem amar sabemos, não como deveríamos.
mas pedimos que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para praticar as verdades da Tua palavra. E nos dê graça, ó Deus, para podermos viver o Evangelho de uma maneira tal que a nossa vida seja marcada pelo amor. Que todos possam saber, Deus, que estão diante de pessoas que amam primeiro a Ti e amam também ao próximo, ao lar, Deus, à igreja. Um amor, Deus, com compaixão pelas pessoas perdidas. Amar, ó Deus, de coração verdadeiro, mas não guardar amor nenhum, nem para as coisas que o mundo oferece, nem para o pecado. Ó Pai, faze assim, Deus, com que a imagem de Cristo seja moldada em mim e nos meus irmãos, para a glória do Teu nome na nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a companhia do Espírito Santo seja com os meus irmãos hoje e a cada dia, e assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém.